Não sei se você já percebeu, ou se você está tão antenado assim, mas o quão em crise o ser humano se encontra. Crise existencial, crise familiar ou relacional. Cada vez mais pessoas fogem de casa ou querem viver sozinhas, abandonando família, desrespeitando pais e mães. Crises no ambiente de trabalho. Já deve ter visto alguns vídeos no YouTube, funcionários surtando com os seus chefes, os seus patrões. Eu tenho certeza que as orações de alguns aqui, especialmente no início da semana, é: Deus, dê-me paciência com meu chefe, porque se você der força eu bato nele. Mas é crise, dificuldade, tensão, trânsito. Vocês que dirigem, vocês que pegam o carro e encontram a marginal travada, ou aquele congestionamento num semáforo, e aquilo já te estressa, aquilo já te consome. Ou você que pega metrô, tipo aquele metrô das 5h30, 6 horas da tarde, que você não entra, né? Você é levado, tipo o modo Minion, sabe? Modo Minion é só em bando, né? E o ser humano, ele vive estressado de alguma forma, ele vive com problemas consigo mesmo. É interessante que uma frase de um personagem de William Shakespeare, Hamlet, é usada e tem sido usada ao longo dos últimos séculos para retratar essa crise de identidade ou essa crise existencial do ser humano. Você deve se lembrar da frase: ser ou não ser, eis a questão. No caso de Hamlet, ele estava em crise porque ele não sabia se ele ficava quieto na dele, fazendo de conta que nada tinha acontecido com o pai dele, que havia sido morto pelo tio, ou se ele partia logo para enfrentar o seu tio, para lidar e resolver com aquela situação logo, mesmo que fosse necessário matar. Ser ou não ser, eis a questão. A mentalidade padrão, ou a filosofia corrente na nossa época, chamada existencialismo, é uma daquelas filosofias que tira do ser humano a capacidade de entender quem ele é a partir de referenciais já estabelecidos. Ou seja, você não pode dar ouvidos a nada nem ninguém, senão a você mesmo. Interessante, uma música da Lady Gaga, Born This Way, nasci desse jeito. Eu estou assim, eu me descobri assim, não importa o que os outros digam, não me interessa o que os outros falem. E essa filosofia contemporânea, viva do seu jeito, porque o que importa é você mesmo. Mas sabe qual é o problema, pessoal? A gente não tem condições ou capacidade de estabelecer para nós mesmos quem nós somos. Porque a gente não consegue encontrar dentro de nós as respostas, as soluções ou as crises mais profundas pelas quais nós passamos. Você sabia que boa parte de vocês está na faixa etária que mais se suicida no mundo? Entre 16 e 24 anos. E não tem nada a ver com ter dinheiro, tá? Não tem nada a ver com faculdade, trabalho ou família. Cresce, e Facebook já está atento a isso, cresce o número de suicídios live, transmitidos ao vivo ali no Facebook, Periscope e tantos outros. É uma febre, cara. Pessoas que não sabem por que existem, pessoas que não sabem em busca do que estão, e por não encontrarem a sua identidade, por não encontrarem a resolução dessas grandes questões, simplesmente se matam. Para a turma mais velha que não escuta Lady Gaga, mas escutou Cazuza. Lembra de Cazuza? Ideologia, eu quero uma para viver. Pelo que eu vivo, em busca do que eu estou. O que é que define, o que é que pauta cada um dos meus dias? Eu estou conduzindo a minha história para onde? E é a falta de resposta a essas questões que geram crise.
que geram questionamentos mais profundos e desespero. Aliás, aquele existencialismo que eu sei que alguns têm aprendido na escola, tendo que escrever redações sobre isso, caindo no Enem sobre isso. Esse existencialismo é também conhecido como filosofia do desespero, porque bombardeia a nossa cabeça com uma série de perguntas e não oferece nenhuma resposta. E aí o ser ou não ser, eis a questão, permanece lá, latejando. De alguma forma a sociedade nos categoriza, tá bom? Usa alguns sistemas que vão definir quem nós somos, pelo que nós vivemos ou em busca do que nós estamos. Existe a categorização étnica. Você é nórdico, hemisfério norte, você é de país muçulmano. Olha a crise de imigração que a gente enfrenta, grande discussão dos países europeus e também dos Estados Unidos é: somos abertos ou não àqueles que são de origem do Oriente Médio, predominantemente muçulmanos? Divisão religiosa, divisão racial. Olha o sistema de cotas. Talvez alguém aqui deixará de ter uma vaga na universidade por causa do sistema de cotas. E de repente o cara do seu lado terá uma vaga por causa do sistema de cotas. Você teve que fazer um X, você teve que escrever se você é branco, se você é negro, se você é pardo, se você é amarelo, se você é o Power Rangers vermelho, sei lá, alguma coisa do tipo aí. Então, você tem que definir quem você é. Rico, pobre, da periferia, de um condomínio de alto padrão. Você percebeu que quando você pergunta para alguém quem ela é, a pessoa normalmente responde o que ela faz? Curso da faculdade ou o trabalho que tem? Porque, galera, a gente está com dificuldade hoje de entender quem nós somos. Para muitos, eles são o que eles fazem, o trabalho que eles têm, especialmente se for numa empresa de renome ou numa empresa que dá status. Quando o cara perde o emprego, ele entra numa depressão profunda, numa síndrome do pânico e por aí vai. Ou você é a faculdade que você cursa, a faculdade dos seus sonhos. Ou você, sei lá, você pode pôr qualquer coisa. E quando aquilo deixa de existir, você simplesmente entra em crise. Sabe por quê? Porque você está colocando expectativas nas coisas erradas. Pessoas erradas ou situações erradas têm te definido. E é interessante que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta em que Paulo lida muito com a identidade do cristão. Quem ele é, pelo que ele vive, ou em busca do que ele está na sua vida. E eu quero começar no capítulo 2 hoje. Amanhã eu volto para o capítulo 1. Eu terei 6 estudos com vocês em Efésios, cada estudo num capítulo. Basicamente entendendo isso. Quem nós somos. Qual a nossa identidade, ou o que Deus fez para produzir e promover todas essas coisas nas nossas vidas. E aí também, quais são as implicações práticas no nosso dia a dia, na tua família, no colégio que você estuda, no local onde você mora, as pessoas com as quais você se relaciona, o ambiente virtual no qual você navega. Efésios capítulo 2 começa da seguinte forma: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como eu falei, várias formas de categorização do ser humano podem ser usadas: étnica, racial, ideológica, quanto ao gênero, quanto a finanças e por aí vai. Mas biblicamente, ou segundo a palavra de Deus, existem duas únicas formas de definirmos quem é um indivíduo. Vou falar no verso 1 até o verso 3 sobre um grupo de pessoas que ainda estão sem Cristo. Então, entenda aí, sem Cristo. E do versículo 4 em diante, ele fala daqueles que estão em Cristo. Galera, só existem dois tipos de pessoas no mundo. Na história, aqueles que estão sem Cristo e aqueles que estão em Cristo. E cada uma dessas pertinências, ou cada uma dessas realidades, traz consigo todo um pacote. E esse é o conteúdo de Efésios. Quem está sem Cristo, pelo que é caracterizado, como vive e pelo que será julgado. Quem está em Cristo, pelo que é caracterizado, quais são as atitudes compatíveis ou dignas, como ele fala no versículo 4, e como Deus atua na vida dessa pessoa. E de alguma forma, esse texto diz respeito absolutamente à vida de todos nós. Porque se você ainda não conhece Cristo Jesus, isso aqui não tem nada a ver com você ir à igreja já há 10 anos, não tem nada a ver com você ter nascido numa família cristã, porque você pode ir à igreja, ter nascido numa família cristã, mas ainda estar sem Cristo. Esse texto fala do teu presente, da tua realidade hoje. Mas se você já passou por um processo de reconhecimento dos seus pecados, de que Cristo morreu para perdoá-los, esse texto fala do seu passado. Versículo 1 ao versículo 3. Olha como Paulo descreve a vida daqueles que estão sem Cristo. Mortos nos seus delitos e pecados. Essas expressões, delitos e pecados, basicamente querem dizer a mesma coisa, mas elas tinham aplicações ou alguns significados antigos um pouquinho diferentes. A palavra delito, ela quer dizer literalmente pisar fora de um caminho. É como se você estivesse andando num determinado caminho e você deveria andar naquele caminho, porque aquilo é o melhor para a sua vida, mas por algum motivo você escorrega, tropeça ou decide pisar fora daquele caminho. E aquele caminho é literalmente o que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, delito ou transgressão é tudo aquilo que pessoas fazem contra a palavra de Deus. E galera, esse conceito é importante porque nós estamos numa época, numa mentalidade, numa geração relativista. Que certo é aquilo que você define como o melhor para a sua vida. Se vai te fazer feliz, ótimo. Meus filhos fazem vôlei. Na última aula, eles lá na prefeitura de Atibaia. Na última aula, essa semana, antes de irem para o período de carnaval, aí folga, o técnico chama, tem lá, sei lá, 12, 15 rapazes, e fala o seguinte: galera, carnaval está aí, vai fazer bobagem, se for transar, use camisinha, se for beber, não beba muito, e por aí vai. Aproveite, faça o que você quer, curta a sua vida, mas com responsabilidade. Você entendeu qual é a mentalidade? Se isso te deixa feliz, se isso te deixa contente, se para você é bom, vai e faça, mas com responsabilidade. A palavra delito aqui não é o que você gosta, não é o que te interessa, mas é aquilo que é contra a palavra de Deus. Que, aliás, é isso que Paulo fala no versículo 2, quando ele fala: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Versículo 3. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você sabe o que quer dizer pisar fora do caminho de Deus? Simplesmente dar vazão ou extravasar aquilo que nós mais gostamos, galera. E é o pecado.
Sejamos sinceros, o pecado ele é bom, o pecado ele é atraente, o pecado ele é interessante, ele é sedutor. Tiago vai dizer isso, que o pecado ele seduz. O termo que Tiago usa lá no capítulo 1 é: ele engana a nossa mente, nos fazendo acreditar que 5 minutos de curtição, seja essa curtição qual for, pode ser num vício, numa droga, na pornografia, na sexualidade, na desobediência, na rebeldia, no vandalismo, seja lá o que for, de que esses 5 minutos, esses 10 minutos são muito melhores, muito mais legais, muito mais bem curtidos do que tudo aquilo que Deus nos diz como benéfico, como valioso. Então Paulo vai dizer que aqueles que estão sem Cristo andam fora do caminho de Deus, vivem pisando longe da palavra de Deus, seguindo o interesse da própria carne. Interessante que Paulo usa a expressão aí, inclinações da nossa carne. Sabe o que é inclinação da nossa carne? Tendenciosidade, aquilo que é mais natural a nós. Eu costumo dizer que, para a prática do pecado, ninguém aqui se matricula num curso, não é verdade? Sabe por quê? Porque todo mundo é professor. Todo mundo sabe por natureza. Galera, a nossa mente pensa o mal, não é verdade? Estou exagerando aqui? A gente pensa o mal, porque isso é natural a nós. Mas nós vemos no contexto de Efésios que nós devemos lutar contra essa tendência, porque isso diz respeito ao nosso passado, quando ainda estávamos mortos. Mas aquele que está sem Cristo vive para extravasar os seus próprios prazeres. Cara, você sabe qual vai ser o papo depois do carnaval? Você sabe, lá no trabalho, lá no colégio, na faculdade. Você sabe quantos pegou, quantos não sei o quê, quantos porres tomou. É assim ou não é? É assim. Estava vendo uma reportagem de 3 semanas atrás sobre a Maratona do Beijo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Alguém chegou a ver essa reportagem da Folha de São Paulo? Também você tem mais alguém. Mas o que era a Maratona do Beijo? Cara, 20 mil, quase 20 mil no final de semana, jovens e adolescentes com propósito único de beijar. Beijar. Veja esse aqui, 20, 25, 30 numa tarde. Entendeu? É a mentalidade. Essa é a mentalidade do fazer errado, do curtir, do zoar, do aproveitar a vida, porque afinal de contas, nós não sabemos amanhã, então vamos aproveitar hoje. Cara, a gente não pode achar legal essas coisas, a não ser que ainda você esteja sem Cristo. Porque se você ainda é sem Cristo, você curte essas coisas. Você curte pensamento impuro. Você se alegra com a mentira e com a desonestidade. Por quê? Porque você está pondo para fora o que é mais natural do seu coração. Mortos nos delitos e mortos em pecados. A palavra pecado é aquela que nós normalmente conhecemos como errar o alvo. Tá bom? Essa palavra era usada nesse contexto. Mas existem várias formas de você entender errar o alvo. Por exemplo, imagine um arco e flecha. Você pode atirar a sua flecha e ela passa perto do alvo. Tudo bem? Você errou o alvo. Só que essa não é a ideia. Não é que você atirou em direção ao alvo e errou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para, sei lá. Não, a ideia de errar o alvo é que nas suas atitudes, por serem contrárias a Deus, elas nem chegam perto do alvo, entendeu? Elas caem antes. Elas nem estão em direção ao alvo. Você nem está tentando satisfazer a vontade de Deus. Porque você não está nem aí com a vontade de Deus. Você não está nem aí com o que Deus espera de você. Porque afinal de contas, você nasceu desse jeito e você quer simplesmente curtir a sua vida. Se você está acompanhando um pouquinho toda a discussão de ideologia de gênero, você deve estar prestando atenção que a questão é a seguinte: cara, como é que você se sente?
O que é mais legal para você? O que você mais curte? Seja isso. Não interessa quem está do teu lado. Você não deve satisfações para ninguém. Isso não é verdade. Deus estabeleceu um alvo para nós. Deus estabeleceu uma razão de existência. Deus estabeleceu um propósito. Eu não tenho todo o tempo aqui, mas se você voltar lá para Gênesis capítulo 1, você se lembrará que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Deus atribui uma razão de ser para esses indivíduos. O problema é que o pecado nos faz errar o propósito de Deus. A gente não chega nem perto. Por nós mesmos, nós não temos condições. Essa é a realidade daqueles que estão sem Cristo. Morto no delito, no pecado, andando o curso do mundo. É interessante que a expressão curso do mundo é basicamente a mentalidade dominante do mundo. Sabe o que me assusta nessa geração? É que ela até diz, eu vou lidar com um caso aqui, tá? Poderia lidar com muitos outros. Ela até acha que homossexualidade é pecado, mas ela não tem problema nenhum que algumas pessoas optem por isso, porque é a opção da outra pessoa. Não é minha, eu não faria isso, eu não optaria por isso, mas a vida é sua. É aquela mentalidade já de ir se amoldando a esse relativismo ético, esse relativismo moral. Eu não faria, mas a vida é tua. Cara, talvez você já tenha falado isso para os seus amigos. A vida é sua, você faz o que você quer. Não, cara, isso está fora. Foi por causa disso que Cristo morreu. Eu quero falar um pouquinho sobre a ideia do testemunharmos Cristo a outros. Isso faz parte da nossa identidade cristã, especialmente lá em Efésios capítulo 3, verso 10. Mas me assusta olhar para essa geração de jovens e adolescentes que diz, olha, não é minha opção, eu penso diferente. Cara, mas a vida é tua. E a gente convive na maior harmonia, na maior tranquilidade, porque a gente não quer ser agressivo, nós não queremos nos posicionar dizendo que nós somos contras. Sabe o que é isso? Seguir o curso, a mentalidade desse mundo. Nós abrimos mão de convicções para não sermos o chato entre os amigos. É assim, não é, pessoal? Estou falando alguma coisa estranha aqui? A gente deixa de dar a nossa opinião, de nos posicionarmos diante de algumas questões, a gente dá desculpas, desconversa, faz de conta que não era com a gente, porque nós temos muitas vezes medo de nos identificarmos com Cristo, nos posicionarmos diante dos valores da palavra de Deus. Sabe o que é isso? O curso do mundo, de alguma forma, pautando as nossas atitudes. Mas lembre-se, isso é de quem está sem Cristo. Você não pode, você não deve, você não precisa seguir o curso desse mundo. Você deve se lembrar que Paulo fala lá em Romanos 12, para nós não nos amoldarmos, tomarmos o formato desse mundo. É, por exemplo, você pegar a gelatina e a gelatina toma o formato do recipiente que você colocar. A gelatina, ela tem características próprias. Ela tem uma identidade própria. Gelatina não é outra coisa senão gelatina. Mas ela se amolda e ela nem está em crise de identidade, tá? Será que eu sou gelatina hoje? Ó céus! Será que eu sou gelatina vermelha ou deveria ser gelatina azul? Mas ela vai se amoldar. Ela vai tomar um formato. Ela vai ganhar as características físicas do ambiente. Essa é a ideia do amoldar-se. É ser definido pela mentalidade do mundo que te cerca. Se você já está em Cristo, se você já foi salvo e redimido, cara, isso aqui tem que ser o seu passado. Você não tem mais que adotar os valores podres da sexualidade ou da sensualidade do Facebook. Tipo de foto que você posta, tipo de comentário que você faz, que tipo de pessoa você segue no Instagram, no Facebook, que tipo de coisa você fica procurando no Instagram. Achei sensacional, Bruna Marquezine
há 1 mês e meio atrás, dizendo assim, eu não sigo ela, tá? Nem Instagram tem. Ela dizendo o seguinte, porque ela ficou assustada com o fato de que tem gente que vara as madrugadas de final de semana, acordadas, simplesmente esperando ela ou Neymar postarem uma foto. Entendeu? Eles querem comentar em primeira mão, querem curtir ali na hora que a foto surge. Ela é assustada com isso, dizendo, essas pessoas deveriam, olha só, sensacional, essas pessoas deveriam ter mais o que fazer nas suas vidas. Que tipo de pessoa você curte? Ou segue no Instagram? Que tipo de informação você fica esperando surgir para compartilhar ou para curtir? Porque talvez a mentalidade do mundo, os valores do mundo, já tenham impregnado a sua cabeça. Com que tipo de pessoa você se relaciona ali, de repente, no condomínio onde você mora, no prédio, sei lá, as pessoas com as quais você convive. Isso deveria ser passado. A não ser que você hoje ainda esteja sem Cristo. Cara, aí a situação é assustadora. Sabe por quê? Porque a Bíblia Paulo chama essas pessoas de filhos da desobediência. Aquelas, olha o final do verso 3, filhos da ira, estão na rota de colisão do furor da ira de Deus. A nossa geração, o mundo hoje, sobressalta o amor de Deus. Não, mas Deus me ama. Deus quer a minha felicidade. Não é assim que o pessoal fala? Não. Deus não poderia dizer não para essas coisas. Não, isso era aquela sociedade. Hoje é diferente. Deus quer a minha felicidade. Antes de Deus querer tua felicidade, Ele quer tua santidade. Santidade vem antes de felicidade. E na maioria dos casos, santidade redefine felicidade. Porque aqueles que ainda não estão em Cristo permanecem debaixo da ira de Deus. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 1. Jesus fala isso em João capítulo 3. É como se Deus enviasse expressões da sua ira contra essas pessoas. Por quê? Porque elas ainda estão pisando fora do caminho de Deus, ainda estão errando o alvo de Deus, não estão cumprindo. Galera, a situação é séria. Cuidado para não dizer de pessoas que você gosta muito, para fulano de tal é muito legal, só falta ser cristão. Redefina o que você quer dizer com muito legal, porque falta nada menos do que tudo. Pode ser legal, pode ser interessante, pode ser agradável, pode ser um bom profissional, mas em termos eternos, em termos de identidade, é alguém sem Cristo. Galera, é radical isso? É radical. Mas não é uma questão que o Helder estabeleceu. Confesso, talvez se eu fosse estabelecer as minhas conveniências, eu pegaria até mais leve. Mas lembre-se, custou o sangue do Filho de Deus. A coisa não é leve. Amanhã a gente vai voltar para o capítulo 1, para entender um pouquinho do que Paulo disse por redenção e remissão dos nossos pecados. O que isso significava ali no contexto greco-romano antigo. Mas e agora, e os que estão em Cristo? E Paulo introduz essa nova turma pela expressão mas. Galera que prestou Enem no fim do ano passado, o que é um mas na língua portuguesa? O que é um mas? Conjunção adversativa. Conjunção adversativa. Prestou Enem, pastor? Tirou 2, mas prestou. Conjunção adversativa. Eu decorei assim, conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. É o oposto, é o do outro lado. É o diferente. Não está seguindo a mesma linha de raciocínio. Só que há um aspecto interessante. Na cultura grega antiga, o grego ele supervalorizava o discurso, tá? Em praça pública, raciocínio lógico, muito bem encadeado, muito bem delineado. E a expressão que Paulo usa aqui, o mas, não é simplesmente o outro lado da moeda. Não é simplesmente isso, apresentar um outro lado. Faz parte também, mas não é só isso. É a inversão de um raciocínio lógico. Lembra que a gente aprende na escola lógica?
silogismo e sofisma, silogismo aristotélico, sei lá, agora não vou lembrar. Não, faltou na aula, né? É que minha área também é filosofia, então eu curto um pouquinho. Mas você tem lá o pensamento, né? A é igual a B, B é igual a C, logo A é igual a C, tudo bem? Né? Isso é um silogismo, isso é um raciocínio lógico. Se tudo caminhasse como a história diz que deveria caminhar, não teria versículo 4. Continuariam mortos. Pessoas pecadoras morrem, mortos não voltam à vida, logo pecadores permanecerão eternamente mortos. Isso é lógica. E vai continuar assim, não tem inversão. É o decreto da falência do ser humano. É o decreto da incapacidade do ser humano de alcançar o alvo de Deus. Não é que ele passou perto, não. Ele não chega perto. Ele está longe. Isso é normal. E vai continuar assim. Aí Paulo fala, mas Deus. Existem dois mas Deus, dos quais todas as nossas histórias dependem. Efésios 2:4 e Romanos 5:8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus invade o tempo e o espaço. Deus invade a história de tal forma a mudar o curso natural das coisas. O curso natural das coisas é que esses pecadores, esses mortos, continuassem mortos. E Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Galera, sabe qual é o evento mais significativo da história da humanidade? É aquilo que Paulo vai falar em Gálatas, quando Deus envia o seu Filho na plenitude dos tempos. Não é o dia que você passou na faculdade, não é o dia que você nasceu, pode ser para a tua história pessoal, mas ainda assim eu questionaria. Não é o dia disso, não é o dia daquilo. É o dia em que Deus inverte a tendência natural da história de que pecadores caminhariam invariavelmente para a condenação eterna, enviando o seu Filho por causa da riqueza da sua misericórdia. Se você já está em Jesus, você é alvo do amor de Deus. Foi por você que Cristo morreu. Não foi pelo cachorro, não foi pela árvore, não foi, embora esses elementos da natureza também se beneficiem da morte de Cristo, como Paulo fala em Romanos 8, mas foi por gente, pessoal, não foi por um ideal, não. Jesus não morreu porque ele era um idealista, tinha uma grande causa e acreditava tanto nela que se dispôs a morrer. Não! Ele morreu para substituir pecadores, para tomar o lugar de condenados. É isso que significa esse mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Sabe o que é vida para uma galera que está curtindo o carnaval? Encher a cara e vomitar. Isso é vida para o cara. Beirar um coma alcoólico, parecendo um porco no dia seguinte. É curtir isso, é curtir aquilo, é ir para a praia, pá. Não estou dizendo que eventualmente algumas dessas coisas não sejam legais. É legal curtir a praia. É legal sair com os amigos. É legal se divertir. O problema é quando nós fazemos dessas coisas nossa vida. Aquilo que nos define. Quando você perde algo a que você dá muito valor, o que da tua vida você perde? Quando você perde um amigo. Quando você perde um equipamento, ou uma roupa, ou um bem, ou um encontro. Quando você perde o trabalho. Se a tua vida perdeu, ainda que minimamente, o sentido, você não entendeu em que consiste a tua vida e quem atribui significado e valor para ela. Galera, sabe o que a gente ganha em Cristo? João 10:10, vida que vale a pena. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Presta atenção que não diz respeito exclusivamente, segundo aspecto da vida eterna, de João 3,16. Tem implicações na vida eterna. Mas galera, Jesus está falando de uma vida no tempo presente que vale a pena ser vivida. A qualidade de vida do cristão que leva a sério o seu cristianismo é significativamente melhor daqueles que seguem as próprias vontades. Em termos de doenças, em termos de vícios, em termos de uso do seu dinheiro, dos seus recursos, em termos dos seus relacionamentos. Eu tenho a tranquilidade de que eu e a Juliana somos casados já há 18 anos. Por causa do nosso compromisso com Cristo, por causa da nossa vida com Jesus, eu não estou procurando outra mulher, ela não está procurando outro homem. Isso me dá segurança. Eu não tenho que contratar um advogado, eu não fico louco, paranoico, querendo vasculhar o WhatsApp dela. Entendeu? Por causa da qualidade de vida que nós encontramos com Cristo, por causa da vida que cada um quer viver com Jesus, até o nosso relacionamento é afetado. Então Deus nos dá vida em Cristo. Vida hoje e vida eterna. Amém. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa ideia da vida eterna ao longo do nosso final de semana. De que maneira os valores da eternidade deveriam influenciar as nossas vidas no tempo presente. Galera, não fosse o mas de Deus, estaríamos caminhando para a condenação eterna. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não diga que a salvação é de graça, tá bom? A salvação não é de graça. A salvação é pela graça. Isso é muito diferente. A salvação te custou algo, não para recebê-la, sim para vivê-la. Cristo, Pedro vai dizer, que não foi com base em ouro, prata ou pedras preciosas, que nós fomos salvos do nosso procedimento todo zoado, mas com base no sangue precioso do Cordeiro. Galera, custou o sangue do Filho de Deus. Sabe o que quer dizer? Sabe qual é o preço da minha e da tua salvação? Eu falarei isso amanhã de novo. Tem preço de sangue. Não é preço de fazer uma vida melhor, não. Preço de deixar de fazer alguma coisa. Às vezes até porque gostamos do outro, a gente até se priva, né? Passa frio para dar a blusa para a namorada, sei lá, deixa de tomar Coca-Cola durante a semana para poder fazer alguma coisa no final de semana. A gente passa por algumas privações. Mas em termos da nossa salvação, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. O sangue que não tem preço, porque nenhum de nós aqui seria capaz de pagar. Agora, quando somos salvos, Deus exige de nós nada menos do que tudo. A tua salvação pode não ter custo, mas o teu discipulado tem. O teu discipulado tem. A tua semelhança com Jesus, a tua caminhada com Ele, sim, isso tem um custo altíssimo. Se alguém quer vir após mim, Mateus 16, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a vida, deve perdê-la. Abrir mão. Pela graça sois salvos. Isso é bondade de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é amor de Deus. Não é porque a gente era melhor não, tá bom? Cuidado para não olhar para o mendigo, para o cara que está noiado ali, para o estuprador, para o cara lá do Rio Grande do Norte ou de Manaus, que decapitou um monte de outros presos na prisão pela luta pela sobrevivência. Não olhe para aquele cara e se ache melhor do que ele não, tá bom? Porque você não é. Por mais que doa, ele também é imagem e semelhança de Deus. Igual a mim, igual a você. É graça, galera. Graça. Bondade. Amor de Deus. Você entendeu por que é que nós deveríamos agradecer mais pela nossa salvação? Você já está em Cristo, o que te possibilita a acordar cada novo dia com uma viva esperança é a graça de Deus. Amém. Graça de Deus, bondade de Deus.
Seguindo aqui para o final, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu voltarei a essa ideia um pouquinho amanhã, tá bom? Mas Ele deu uma nova esperança, Ele deu uma nova realidade, Ele deu uma nova razão de existência, ou em busca do que estamos. Porque já que não estamos mais mortos, já que não estamos mais seguindo o curso desse mundo, eu estou em busca do quê? Dessas coisas celestiais, dessas coisas eternas, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí vem o verso, que é tema aqui do nosso acampamento, e eu me lembrando, estou me programando para isso, todas as manhãs e todas as noites nós leremos esse texto. Porque aqui está o significado da nossa identidade em Cristo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vou voltar a esse texto várias vezes no final de semana. Pois somos o poema de Deus. Essa palavra, sabia? A língua original usada por Paulo, a língua grega, é poema. Sabe um autor, a obra-prima de um autor? Quando fala de um escultor, de um escritor, de um diretor, de um cineasta, essa é a obra-prima, a ópera magna, o ápice da criação ou da produção de alguém. Esse era o significado da palavra usada por Paulo. Nós somos o ápice dos desígnios de Deus, onde Ele nos cria em Cristo, onde Ele nos dá uma nova identidade em Jesus. Olha que interessante, Paulo fala, criados em Cristo Jesus. Sabe qual é a implicação disso? Não é a tua galera não que define pelo que você vive, tá bom? Cuidado com o tipo de pressão que você sofre e o quanto você cede. Falo muito para os meus filhos, cuidado quando os caras dizem, duvido que você faça isso. Porque esse duvido é um teste a você, não é verdade? É um teste, ele quer testar. Quero ver se você é homem para fazer isso. Isso, e aquilo. Cara, a tua identidade não está na opinião dos teus amigos, não. Não está. A tua identidade não está no que a mídia diz ao seu respeito. A tua identidade não está na maneira como as pessoas te tratam diante do posicionamento bíblico, correto, santo, que você tem diante da podridão. Você vai ser zoado? Você vai. Você vai sofrer? Você vai. Vão tirar sarro? Vão. Você vai perder amigo? Vai. Cara, mas esse é o caminho da nossa vida com Cristo. Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo 3,12, aqueles que querem viver piedosamente, que quer dizer uma vida temente a Deus, sofrerão perseguições ou privações. É isso aí, galera. Não é porque eu sou adulto que eu sofro menos, tá bom? Eu sofro em outras áreas, mas sofro igual a você. Igualzinho. Casamento, no meu trabalho, tantos outros lugares. Criados em Cristo. Aliás, esse é o projeto de Deus para nós, né? Nos tornar semelhantes a Jesus. Um dia mais do que o outro. Hoje, melhor e mais parecido do que ontem. Como Paulo vai falar em 2 Coríntios 3, Romanos capítulo 8, por aí. Criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Boas obras aqui não é caridade, não, tá bom? Dar comida para alguém, ir visitar alguém no hospital, essas coisas podem até envolver, mas não é isso. Boas obras no Novo Testamento, em vários textos que aparece essa expressão, boas obras é a vida para a qual Deus nos chamou em Jesus. Quando a gente brilha a santidade no meio de uma geração pervertida. Mateus capítulo 5. É quando nós nos conformamos ou nos amoldamos à palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17. É quando a gente vive como igreja,
Povo exclusivamente dele, zeloso na prática das boas obras. A gente vive a época do desigrejado. Vou falar mais sobre isso amanhã à noite. Galera que não curte igreja, galera que não aproveita igreja, porque tem tudo online. Não. A prática das boas obras é viver igreja também. É curtir igreja, se identificar com igreja, viver igreja. É quando a gente vive comunhão com o outro. Essas são as boas obras. Pode até ser ajudar alguém, mas Deus nos criou para elas, para que de antemão andássemos nelas. Deus não começou a pensar na tua vida quando você nasceu ou quando você foi convertido. De antemão, lá atrás, Deus já havia designado a tua existência, os teus passos. Galera, essa é a nossa identidade em Jesus. Eu quero orar com vocês. Quero que você abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouquinho na tua realidade. Se você está em Cristo, agradeça a Deus. Se você está sofrendo algum tipo de perseguição ou zoação por estar em Cristo, pede para Deus te dar força. Pede para Deus te dar capacidade, condições. Agora, talvez tenha gente aqui que seja sem Cristo. Ainda não se identificou pessoalmente com Ele. Oportunidade de você se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, confiar no que Cristo fez por você ali na cruz, tomando o seu lugar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor fez uma inversão drástica na nossa história. Obrigado pelo teu mas. Porque o Senhor nos tornou de sem Cristo para pessoas que agora têm vida em Cristo. São definidas por Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a não pisar fora do caminho. Ajude-nos a alcançar o teu alvo. Ajude-nos a viver uma nova vida. Novos valores, novos pensamentos, novas atitudes. Deus, aqueles que estão em Cristo, que já conhecem Jesus, mas que talvez estejam vacilando, vivendo como sem Cristo, Pai, perdoe-lhes os pecados. Traga de volta a santidade em Jesus. Traga-os a consciência para que abandonem o curso do mundo, não se amoldem à mentalidade perversa que os rodeia. Mas eu peço também por aqueles que ainda estão sem Cristo. Se tem alguém aqui, Deus, que talvez ainda não tinha entendido o significado da nova vida em Jesus, que o Senhor converta esse coração. Teu Santo Espírito convença e essa pessoa seja salva por Jesus. Deus, pedimos pela sequência do fim de semana que o aproveitemos muito bem, pois é em Cristo que nós oramos. Amém.